Verdade mesmo. Beleza? Queridos, você percebe que Deus já falou conosco nesse período aqui? O que já entrou no seu coração nesses 15 minutos que estamos aqui? O que já entrou no seu coração? Olha, já ouvimos aqui a respeito da necessidade do Espírito Santo. É Ele que atua nessa nossa dispensação. A necessidade da confissão do pecado, a cruz, a nossa esperança em Jesus. Glória a Deus, porque o tempo pode passar, mas a palavra continua a mesma. Não é mesmo? Abra então a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, e apenas um versículo. Capítulo 4. Capítulo 4. Romanos capítulo 4, o verso 25. Romanos 4, 25 e o capítulo 5, verso 1. A gente vai juntar tudo aqui, tá bom? O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Paizinho querido, estamos diante de uma porção da Tua Palavra. Nós já estamos certos, já falamos aqui que nós dependemos do Teu Espírito Santo. O Senhor que soprou essa palavra, o Senhor está entre nós, o Senhor está em nós, nós cremos pela fé. Nós não precisamos pegar, nós não precisamos enxergar, mas a fé que o Senhor nos concedeu, nós cremos sem dúvida alguma na Tua presença. E nós dependemos do Senhor, para que o Senhor fale aos nossos ouvidos, ao nosso coração. Jesus, se o Senhor não falar, não podemos ouvir. Mas encontra aqui coração aberto, ouvido aberto, ó Deus, para que o Senhor ministre nossos corações, seja uma exortação, seja um encorajamento, seja uma edificação, ministre nossos corações. E que o nome de Jesus, esse sim, seja glorificado. Amém, queridos? Então tá bom, então tá bem. Certa vez um muçulmano, ele disse com muito orgulho da fé dele, com certo orgulho de sua fé, ele disse o seguinte: no islamismo não existe perdão, o que existe é justiça. E é isso que a gente gostaria de falar hoje. Perdão e justiça. Perdão e justiça. Assim que Deus colocou Adão lá no Jardim do Éden, em Gênesis capítulo 2, e Deus falou para Adão: olha, do fruto do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, certamente morrerás. Não é assim, olha, talvez você vai morrer. Não, certamente, Adão, você vai morrer. E no capítulo 3, nós vemos que, por incredulidade, Adão não creu, não levou a sério o que Deus falou. Nós vemos então a queda do homem. Por incredulidade, por desobediência, por rebeldia, chame como chamar, por falta de temor a Deus, entrou o pecado na nossa espécie. Nós herdamos isso. Então, a partir daí, a história da humanidade, a nossa história, é uma história de pecado e de morte. De pecado e de morte. O pecado entrou. Romanos capítulo 5, por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado entrou a morte. Ele faz parte da nossa existência. Entrou o pecado, e juntamente com o pecado entrou a necessidade do perdão. Eu necessito do perdão. Todos nós, então, temos um grande problema,
que é o problema do pecado. Davi, o homem segundo o coração de Deus, certa vez ele diz assim no Salmo 139, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Quando a gente vai para Davi, eu lembro Davi, garotinho, aquele garoto corajoso que enfrentou o gigante Golias. Mas olha, coragem mesmo é fazer essa oração, querido. Você consegue fazer essa oração? Sonda-me, ó Deus, pode falar o que está acontecendo comigo. Vê se há em mim, Deus, algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Já pensou? Se aqui fosse projetado tudo o que eu fiz de errado nesse mês de junho, eu não estaria aqui não. Já pensou? Olha a coragem de Davi, sonda-me e conhece o meu coração, prova os meus pensamentos. Pensamentos que passam no meu coração, que são pensamentos sombrios, que eu não tenho coragem de compartilhar com ninguém. Já ouvimos falar aqui, né, que existe uma batalha, está no nosso, não foi? Está aqui nos nossos pensamentos. Conhece os meus pensamentos, Senhor. Sonda-me. Sonda-me. Então eu vejo Davi aqui um homem corajoso. Todos nós temos então um grande problema, que é o problema do pecado. E em tese, presta atenção, senão eu vou falar uma heresia aqui, tá bom? Nós temos um grande problema e, em tese, colocamos Deus também em um grande problema. Percebe? Porque Deus não tem problema nenhum, ele, claro que não. Mas nós temos o problema. E qual é o problema? O problema é que Deus é amor, Deus é santo, Deus é misericórdia, Ele tem prazer na misericórdia, Ele é compassivo, Ele é paciente, mas ao mesmo tempo, Deus é justo. Deus é justo juiz. Deus é justo juiz. Salmo capítulo 7, verso 11, diz que Deus sente indignação todos os dias. Se eu que sou mau, se eu que sou pecador, fico indignado com as coisas que nós temos ouvido e que está acontecendo ao nosso redor. Imagine Deus que é santo. Imagine Deus que é santo. Deus sente indignação quando? Todos os dias. Todos os dias. Nós vamos para o profeta Naum, capítulo 1, verso 3, Deus dizendo assim, que Deus jamais inocenta o pecado. E agora? Durma com um negócio desse. Como que fica Deus nessa? O grande problema é como Deus ser amor e justo ao mesmo tempo. Como conciliar um Deus amoroso com Deus que tem que ser justo, porque Ele é justo. Alguém aqui tem dúvida que é um pecador? Tem dúvida? Alguém aqui tem dúvida que você não pode resolver o seu problema de pecado por si próprio? Não tem como eu resolver o meu problema de pecado sozinho. Então a nossa confiança deve estar em Jesus. A minha confiança não deve estar no meu esforço, embora seja interessante, não deve estar na minha capacidade de obedecer, a minha confiança não deve estar em eu seguir os mandamentos, não deve estar na disciplina religiosa, embora tudo isso caiba e tenha o seu lugar, a minha confiança precisa estar na suficiência de Jesus Cristo. Aí eu começo a descansar. Jesus é suficiente. Ele morreu pelos nossos pecados. Ele morreu para oferecer para mim o perdão que eu preciso.
Nós vamos lá para a cruz do Calvário, e nós vemos que ali todos os nossos pecados foram colocados nele. Na cruz nós vemos um Deus amoroso e justo. Como que pode conciliar? Um Deus de amor, um Deus que é justo. Olhe para a cruz. Na cruz nós vemos um Deus amoroso e um Deus justo, ao mesmo tempo, sem problema nenhum. Então, o problema está comigo, não está com Deus. Ele consegue e conseguiu conciliar essas duas coisas, percebe? Nós vamos para a cruz, no dia em que levaram o autor da vida à morte. E nós vemos ali em Mateus 27, uma das últimas palavras de Jesus na cruz, a quarta frase de Jesus, Jesus dizendo assim: Deus meu, por que me desamparaste? Sabe o que estava acontecendo ali, naquela hora? O que estava acontecendo ali é que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fosse feita a justiça. Porque Deus é justo. Deus é justo, Deus é justo juiz. Você percebe agora como Deus concilia o amor dele com a justiça dele? Deus meu, por que me desamparaste? A separação de Deus que era para eu experimentar por toda a eternidade, Jesus experimentou na cruz. Na cruz foi retirada a presença de Deus e foi colocada a ira de Deus, a indignação de Deus, o ódio de Deus, o ódio que Deus tem pelo meu pecado foi colocado nele. É ruim pensar em um Deus assim, não é não? É forte isso. Mas é assim que o profeta diz. O Isaías, ele falou assim, que ao Senhor agradou moê-lo. Deus esmagou o seu filho com toda a sua ira. A gente não consegue imaginar um Deus assim. Mas é bem assim, que está em Isaías 53:10. Ao Senhor agradou moê-lo como oferta pelo pecado. Então, aquele problemão que eu tenho, que você tem de pecado, ele foi resolvido pela oferta de Jesus. Pela oferta de Jesus. Foi assim que Deus providenciou o perdão que eu preciso. Foi assim que Deus lidou com o meu pecado. Desse jeito, nós ouvimos falar aqui, não brinque com pecado, não ouvimos falar aqui? Foi assim que Deus, e é assim que Deus lida com o pecado. Colocando o filho dele, castigando o filho dele, com toda a ira que ele tem pelo pecado meu e da humanidade. É assim que ele lida com o pecado. A pergunta que fica é, como eu tenho lidado com o pecado? Como que nós temos lidado com o pecado? Com indiferença? Isso aqui é comum. Isso aqui é normal. Normal não é. Pode até ser comum, mas normal é o jeito que Deus fez. Ou a gente tem minimizado o pecado, tipo assim, olha, mas também, né, eu faço isso, mas também ninguém é perfeito. Eu estou diminuindo o pecado, está entendendo? É? Como é que eu tenho lidado com o pecado, sendo que Deus lidou com o meu pecado daquele jeito, moendo o seu filho? Ou nós temos generalizado o pecado. Todo mundo faz assim, está vendo só? Todo mundo faz, então é bom sempre nós lembrarmos que ao Senhor agradou moê-lo. Ao Senhor agradou moê-lo. Como oferta pelo pecado. Pecado de quem? Meu. Não é dele, meu.
Jesus está ali naquela cruz e uma das últimas frases dele, a sexta frase de Jesus na cruz foi essa: está consumado. Ou seja, o cálice que havia de beber, Jesus agora tomou sem sobrar nenhuma gota. O cálice foi totalmente tomado. Ou seja, o preço para o perdão que eu necessitava e necessito foi pago. O preço foi pago. Sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis como ouro, como prata, como dólar, que nós fomos resgatados, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então, queridos, olha só que legal. Todo o depósito de perdão foi providenciado. Foi providenciado na cruz. Na cruz nós temos todo o depósito de perdão que eu preciso, que a humanidade precisa. Quando alguém crê no Senhor Jesus como Salvador e como seu Senhor e Salvador, pela fé na graça, quando alguém crê assim, esse alguém é salvo. Então ele recebe o perdão para a salvação. Quando alguém crê em Jesus e vê que somente em Jesus eu tenho salvação, eu preciso dela. E o próprio Espírito Santo me leva a crer, porque eu não tinha condições de crer, mas é um mistério que eu só tenho que agradecer, eu não preciso entender. Estou falando agora de novo nascimento, de regeneração. Quando isso acontece, então eu tenho o perdão para a salvação, carimbado, selado. Mas, mesmo depois de salvo, eu preciso continuar tendo o perdão que Ele oferece. Então, existe o perdão para a salvação e existe o perdão para os salvos. Existe o perdão para os salvos. 1 João capítulo 1, verso 9, vocês conhecem, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, esse é perdão para os salvos, está falando para mim isso aí. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Olha aí, ó. Está vendo a palavra justo? Está vendo? Deus é justo juiz. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo. Interessante que não diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e amoroso. Ele é fiel e misericordioso. Não, Ele é fiel e justo. Aqui, nesse texto, Ele é fiel e justo. Deus é justo, mediante a confissão. Ele é justo, e Ele, como justo juiz, Ele não vai condenar o pecado por duas vezes. Ele condenou em Jesus. Ele não vai condenar o pecado em você, porque Ele já condenou em Jesus. Ele é fiel e justo. Ele não é um juiz que condena o pecado em várias pessoas. Ele condenou em Jesus. Em Jesus. Então, coube a Deus providenciar o perdão. Isso é libertador. Existe a batalha na mente, né? Eu preciso sempre crer e assumir e tomar posse de que eu fui perdoado. Coube a Deus providenciar o perdão. Ele providenciou. Cabe ao pecador expressar confissão. A Deus providenciar o perdão, e a minha agora é a confissão. Se confessarmos, a mim cabe confessar. Confessar é declarar, é dar nome aos bois. Deus, eu estou aqui, Deus, com tudo que eu sei, sabe que eu estou aqui com
uma pontada de desconfiança do Senhor. Deus, sabe de uma coisa? Não sei, confessar é falar o pecado que o Espírito Santo te convenceu. Quando eu preciso ir, mas quando eu for, eu vou enviar um Espírito. E ele vai te convencer do pecado. Ele convence a gente do pecado. O que eu devo fazer? Confessar. Confessar. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel. Ele é fiel para perdoar, nos purificar de toda a injustiça. Então essa é a obra redentora de Jesus. A obra redentora de Jesus passa pela morte dele. Pela morte dele. Então ele morrendo, ele oferece o perdão. Aquele problemão de pecado que eu disse no começo, tem solução. Na cruz eu tenho todo o potencial, todo o depósito de perdão que eu preciso. Mas não para aí, não para aí. Naquela sexta-feira da paixão, naquela sexta-feira da crucificação, o inocente morreu pelo culpado. Porque Jesus, ele não tinha culpa nenhuma. Foi tentado em todas as coisas, que nem eu e você, mas não pecou jamais. Mas naquela sexta-feira nós vemos o quê? Um inocente morrendo pelo pecado. O inocente morrendo pelo culpado. E isso não é justo. É justo isso? Não é justo. Mas e o justo juiz? Como que fica esse negócio? O inocente morrendo por um pecador, isso não é justo? É verdade. A palavra de Deus fala assim, Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelo injusto. Para que possa conduzir você a Deus, senão não dava para eu chegar até Deus. Não tinha outro caminho. O justo, então, morre pelo injusto. E agora, o justo pode me conduzir a Deus. Essa é uma realidade espiritual que eu creio pela fé. Eu creio pela fé. Mas foi assim que aconteceu naquela sexta-feira. O céu se fez trevas. Meio-dia até 3 horas mais ou menos, se fez trevas, porque nem o céu pôde contemplar tamanha injustiça. Mataram o autor da vida. Pode uma coisa dessa? Mataram o autor da vida. Ah, mas no domingo de manhã, o que nós encontramos? Um túmulo vazio. Um túmulo vazio. E isso faz parte também da obra redentora, o túmulo vazio. Jesus ressuscitou. Ele morreu para o nosso perdão, Ele ressuscita agora para a nossa justificação. Como se não bastasse eu ser perdoado, já era uma grande coisa, está de bom tamanho. Eu sou justificado. Oh, olha a obra poderosa. Olha a obra poderosa da redenção. Túmulo vazio, Jesus ressuscitou. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões. E Ele ressuscitou por causa da nossa justificação. É pouca coisa isso? Isso não é pouca coisa. E eu tenho que falar para mim mesmo, Juarez, então por que você está aí com essa cara de maracujá de feira? Porque esses pensamentos, se você foi perdoado, e mais do que isso, foi justificado. Em Cristo Jesus, nós temos mais do que o perdão, nós temos a justificação. Agora, deixa eu abrir um parênteses aqui, uma observação aqui, que é importante. Em Cristo Jesus, nós temos o perdão, nós temos a justificação. Em Cristo Jesus, nós temos o perdão, a justificação, a santificação, a ressurreição, a glorificação. E nós temos todos esses termos teológicos, doutrinários. Né? Mas em Cristo Jesus, querido, nós temos tudo. Nós estamos usando aqui esses termos assim, doutrinário, teológico, né, que é até difícil de... Mas em Cristo Jesus,
Em Cristo Jesus, eu tenho. Agora, eu preciso encontrar. Quer ver o quê? Em Cristo Jesus, eu tenho alegria. Eu preciso encontrar alegria em Jesus. Porque aquele carro novo que comprei há 3 meses atrás, já não tenho mais alegria nele. Aquela geladeira nova que você comprou, que você ficou muito alegre, senhora, passou 3 meses e você não tem mais alegria nela. Em Cristo Jesus eu encontro alegria, preciso encontrar alegria. Em Cristo Jesus eu preciso encontrar, e olha aqui, eu aprendo muito isso aqui com aquele pastor John Piper, né? Em Cristo Jesus eu preciso encontrar satisfação, porque o meu coração é insatisfeito. Eu preciso, o Espírito Santo de Deus me leva a eu ser satisfeito em Cristo Jesus, porque eu enxergo pessoas que estão satisfeitas com Ele. Em Cristo Jesus eu tenho perdão, eu tenho justificação e todos esses termos teológicos, mas em Cristo Jesus eu tenho tudo. Eu tenho alegria, eu posso encontrar alegria, eu posso encontrar realização. Realização. Em Cristo Jesus eu posso encontrar um renovo. Quantas vezes que a gente está desanimado e precisa ser renovado? Como que eu vou encontrar isso? Eu preciso aprender a encontrar tudo isso em Jesus. E quando eu estou falando que eu preciso aprender mesmo. Mas eu tenho esperança. Em Cristo Jesus eu preciso encontrar segurança. Nós vivemos em um sistema de insegurança, não só nacional como mundial. Caminhamos para isso. É insegurança na economia, é insegurança. Nós precisamos de um chão firme e seguro. Em Cristo Jesus, eu preciso encontrar a segurança. Em Cristo Jesus, eu preciso encontrar o consolo. Em Cristo Jesus, eu preciso encontrar a cura, a libertação. Em Cristo Jesus, eu encontro a verdade nesse sistema relativista. Tudo é relativo, né? Pode ser. Não, em Cristo Jesus eu encontro a verdade. Em Cristo Jesus eu preciso encontrar esperança. E aí vai, querido, você faça a sua lista, o que você precisa. Colossenses 3,11 diz assim, Cristo é tudo. Pronto, fechou. Cristo é tudo. Aquilo que eu preciso. Então percebe? Você percebe? Que a obra da redenção vai muito além do que esses termos que nós falamos aqui, que são reais. A obra da redenção é muito maior do que eu imagino. Não é à toa que lá em Hebreus o autor escreveu assim, como você pode rejeitar, negligenciar tão... Não é só salvação, é grande. Nós nunca vamos conhecer a amplitude da salvação. Aqui na dimensão que nós estamos vivendo, nunca vamos compreender. Ela é muito maior do que nós pensamos. Justificado, pois, mediante a fé, você pode ter paz com Deus. Como? Por meio de Jesus. Tudo é em Jesus. É em Cristo Jesus. É por meio dele. É nele, é por meio dele. Então, queridos, vamos ficar por hoje, vamos ficar com esse detalhe da redenção. Eu tenho perdão, eu tenho justificação. A justificação é um termo jurídico, né? É uma declaração que diz que você é justo. Você é justo. A palavra justo, a princípio, na nossa cabeça, significa, a gente pensa em justo é aquele que não tem pecado nenhum, não é isso. No caso aqui, você foi feito justo. Você é justificado. Por causa da ressurreição dele. Eu nunca fui réu diante do juiz, nós estamos aqui perto do... Não é? Fórum, né? Mas eu imagine você e eu imagino a mim diante de um juiz,
Ali está o juiz, aqui está o meu advogado, ali tem um promotor, e eu sei que eu sou culpado. E esse advogado é um advogado que não mente. Ele sabe que eu sou culpado e fico naquela expectativa, o quê? Qual vai ser a sentença do juiz? E aí, então, o juiz lê a declaração. E esse juiz é justo. E ele lê assim, a declaração dele está assim: você, Juarez, está justificado. Pode uma coisa dessa, querido? Pode? Pois é. Eu tenho que desfrutar dessa justificação. Você, querido, foi justificado por causa da ressurreição de Jesus. Não deixe sombra de culpa aterrorizar o seu coração. Você e eu nós não precisamos dormir hoje com culpa, a menos que não haja confissão. Houve confissão? Sabe o que ele faz? Ele lança meus pecados da profundeza do mar e não se lembra mais. E eu vou até ele amanhã e falo: Senhor, perdoa novamente aquele pecado. Ele fala para mim: que pecado? Você já não falou ontem? Que pecado? Pois ele esquece. Ele esquece. Você é declarado justo. Justificado, pois, mediante a fé. Eu posso ter paz com Deus. Eu posso ter paz. Eu posso ter paz. Então Deus, o justo do juiz, Ele me declara justo por meio da ressurreição de Jesus. O sacrifício do Cordeiro foi aceito. Foi aceito. Sabe por quê? Porque Ele ressuscitou. Isso comprova que o sacrifício de Jesus não foi por pouca coisa. O sacrifício de Jesus foi aceito. O Cordeiro de Deus foi aceito. Satisfez a justiça de Deus. Satisfez. Não precisa mais nada. E agora esse justo juiz, ele coloca em mim a situação de justificado. E eu coloco a minha fé naquele que é o justo e é o justificador ao mesmo tempo. Ele é o justo e ele é o justificador. Eu renuncio toda a confiança em mim mesmo para tentar me justificar diante de Deus. Se você quiser se justificar diante de Deus, isso é ridículo. Olha, Deus, eu passei esse farol vermelho porque também... Não faça isso. Eu renuncio toda a confiança em mim mesmo e eu recebo e creio na declaração judicial do justo juiz. Ele declarou, está declarado. Sabe, queridos, um dia, quando eu estiver diante do justo juiz, eu não vou alegar a minha própria justiça, porque ela é como trapo de imundícia. Não. Mas eu vou alegar a justiça de Jesus, que foi confirmada na sua ressurreição. Tendo em vista a manifestação da justiça no tempo presente, para que Ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Eu li Romanos 3, 26. Ele ser o justo e o justificador de quem? Daquele que tem fé em Jesus. Você crê assim? Pois então, nós podemos passar o resto da nossa vida de joelhos só agradecendo por tão grande obra redentora. Amém, queridos? Paizinho querido, leva-nos a
ficar sensível a essas verdades que nós já sabemos. Ninguém falou nenhuma novidade aqui, Pai. Nós já sabemos disso. Mas Espírito Santo, torna o meu coração sensível. Torna o meu coração emocionado com este fato. Porque a morte de Jesus foi um fato. E a ressurreição de Jesus, um fato. Torna-nos sensíveis, não é pouca coisa. Torna-me sensível, alegre, sensível, emocionado com aquilo que o Senhor fez por mim, com aquilo que o Senhor fez por nós. O Senhor Deus, o Senhor é tremendo em sabedoria. Somente o Senhor, somente é o Senhor Trindade para conseguir conciliar tanto amor com tanta justiça. E o Senhor conciliou tudo isso na cruz em Jesus Cristo, e por isso nós te louvamos. E por isso nós declaramos aqui, ao Cordeiro seja toda a glória. Amém, queridos? Glória a Deus. Então.